Bom dia. Meu grupo é composto por eu, Mike e meu amigo Richard. Nós resolvemos falar sobre o artigo que utilizava LoRa e LoRaWAN para uma aplicação de monitoramento de parâmetros do solo, utilizado na agricultura. Então, a primeira parte da atividade era basicamente um questionário sobre esse trabalho, em que a gente tinha que ler o artigo e dissertar sobre isso nas questões. Vou falar sobre isso agora. Então, a primeira questão era a diferença entre LoRa e LoRaWAN. Basicamente, LoRa é a camada física e LoRaWAN é a camada de rede. Então, é uma analogia muito legal que eu achei foi que LoRa seria o físico. Então, se você for usar o rádio como analogia, LoRa seria o rádio em si, específico, e todo o aparato físico que tem que ser usado para fazer o rádio funcionar, a comunicação entre o rádio funcionar. E LoRaWAN seriam os códigos de comunicação que você usa. Então, como que eu sei que quem está do outro lado é a pessoa que eu quero me comunicar, qual a frequência que ele está usando, ou, por exemplo, quando eu falo câmbio, é o fim da minha mensagem, quando ele pode começar a falar. E basicamente isso, LoRa seria a camada física e LoRaWAN a camada de rede e de protocolo. Você vai ter esses protocolos de comunicação. Basicamente o que eu falei aqui nesse slide. Dentro da LoRa e da LoRaWAN, a gente tem três classes de dispositivos de comunicação. Na classe A, você tem dispositivos de economia, dispositivos que economizam bastante energia, porque ele só vai receber dados depois de transmitir. Então, ele não está sempre ativo. Isso economiza bastante energia do sistema inteiro. Na classe B, você vai ter janelas de recepção programadas. Então, ele não está esperando alguém se comunicar, mas ele sabe um momento específico em que ele tem que enviar e receber dados. Então, você tem horários agendados em que essa comunicação acontece. E na classe C, você tem um dispositivo que é muito usado quando você não pode ter atrasos de comunicação ou de recebimento de informação. Então, você tem um receptor que está sempre ligado e ele está sempre pronto para receber ou mandar dados. É a classe que mais gasta energia, mas é uma classe que não tem nenhum tipo de atraso. Os principais componentes presentes no sistema LoRaWAN são endnodes, gateways e servidores de rede. Endnodes são como se fossem as suas mãos e os seus olhos. Eles são como você observa o ambiente e como você atua no ambiente. Então, você tem sensores e atuadores. Você pode ter sensores de umidade, por exemplo, e você teria um atuador que pode ser um solenoide que vai permitir irrigação. Então, endnodes são como você interage com o ambiente físico usando a sua aplicação. Os gateways são basicamente como se fossem grandes roteadores, como os que a gente tem em casa mesmo. Então, você vai receber informações dos endnodes e vai mandar essas informações para servidores. Isso acontece porque os endnodes não têm conexão ou força ou energia suficiente para mandar esse sinal para onde você precisa. Então, você precisa dos gateways, que são o meio do caminho. Eles vão receber dados e mandar dados para os seus servidores. E os servidores são basicamente o que a gente já conhece de servidor. São aplicações na nuvem, onde você faz o processamento pesado e recebe dados e centraliza todos esses dados em um lugar só. Aqui uma imagem que especifica bem o que a gente está falando. Então, tem aqui nos endnodes, tem atuadores e tem também sensores. Então, aqui eu tenho um sensor de temperatura, aqui um sensor de umidade e aqui eu tenho microcontroladores que podem ser usados para você colocar atuadores ou sensores em uma infinidade de aplicações. Como vocês podem perceber, você vai ter comunicação de dupla via e eles podem ser tanto da classe A, classe B ou classe C, como eu falei. Então, eles podem estar sempre mandando e recebendo dados, ou mandando e recebendo dados em um horário específico, ou podem também, só quando solicitado ou quando recebido um dado, eles se comunicarem de volta. Aqui você tem o gateway, como eu falei, que é como se fosse um roteador, e ele vai centralizar os dados recebidos por todos os sensores e vai se comunicar com A o nuvem. servidor principal. Você pode também ter
opcionalmente mais de um servidor. Aqui, por exemplo, a gente tem um servidor de aplicação que é usado por usuário. Então, o usuário vai ter uma aplicação no telefone, no computador, em que ele consegue se comunicar com esse servidor específico de aplicação, já com os dados filtrados e do jeito correto, do jeito certo, para exibir na aplicação. Topologias de rede usadas na LoRaWAN, de longe a mais utilizada, e inclusive a principal, a documentada, que você vai achar, é a topologia estrela, que é basicamente um resumo de tudo que eu já falei. Então você tem aqui os endnodes, que são, como eu falei, suas mãos e seus olhos, que se comunicam com os gateways, que são seus roteadores, e por fim você tem aqui os servidores. Como eu falei, você pode ter mais de um servidor, mas é uma coisa opcional. Você vai ter sempre um servidor principal, que é um servidor onde você vai receber informações e acumular, centralizar essas informações que você está recebendo lá dos endnodes na outra ponta, por meio dos seus roteadores. O spreading factor é um parâmetro muito importante quando você está lidando com esse tipo de rede. Ele afeta diretamente a velocidade de transmissão, o alcance e a resiliência a interferências. Uma analogia também muito legal que você pode usar para entender o que é o spreading factor é você imaginar que você está se comunicando com alguém por rádio ou uma pessoa que está muito longe, do outro lado da rua, por exemplo. Se essa pessoa está muito longe e tem muito barulho, você tem que falar devagar, tem que falar mais alto e tem que falar com cuidado para ela conseguir te entender. Senão ela não vai te entender. Mas se essa pessoa está perto de você, você só vai gastar energia gritando. Você não precisa falar isso, fazer isso. Você pode falar mais devagar, falar mais baixo e pode falar até rápido que ela vai te entender. Então você economiza tempo e energia e mesmo assim a comunicação ocorre de forma eficiente. Enquanto a pessoa do outro lado da rua, você não pode se dar esse luxo. Você tem que gastar mais energia gritando, falando mais devagar, por mais tempo, porque pode ter interferência, pode ter mais barulho e ela não vai te entender se você não fizer isso. Então, o spread infector é isso, é você escolher o quão rápido eu falo e quão distante a pessoa está que eu preciso me comunicar, e com base nisso você tem que escolher uma velocidade que você vai falar e uma altura que você vai falar para ela conseguir te entender também. O ADR, né, o Adaptive Data Rate, é você escolher um jeito inteligente de se comunicar com os dispositivos da rede para você ter uma eficiência, o máximo de eficiência possível. Então você não vai gastar energia desnecessariamente e nem vai enviar dados a esmo. Você vai ter um sinal forte, você vai ter um sinal estável e você vai aumentar a taxa de dados ou diminuir a taxa de dados para economizar energia e liberar o sinal mais rápido possível. E se o sinal estiver fraco com interferência, você vai reduzir essa taxa de dados para garantir um maior alcance e vai se comunicar de forma mais robusta. Mais ou menos como a gente estava falando com a pessoa do outro lado da rua ou perto de você. Você vai adaptando o volume que você está falando e a velocidade com que você fala com base na distância da pessoa, para não gastar energia de mais e nem de menos, garantindo sempre que a comunicação está acontecendo e acontecendo com o mínimo de energia que eu posso gastar, porque a energia não é infinita. E por último, falando um pouco sobre o regulamento no Brasil, da rede LoRaWAN, ela não tem regras muito rígidas como alguns outros protocolos de comunicação. No Brasil, a Anatel define os espectros que você pode usar para se comunicar por meio dessa rede. Não são regras muito específicas ou muito duras. A frequência mais adotada no Brasil é de 902 MHz até 928 MHz. É o mais comum de você utilizar. E a potência de transmissão é de 25 megawatts, miliwatts. Bom, agora a gente vai falar sobre a parte da análise do artigo científico que a gente selecionou. Bom, o tema que a gente escolheu, como o Mike havia dito, foi a aplicação da tecnologia LoRa na agricultura. O artigo que a gente selecionou foi o LoRa-Based Smart Agriculture Monitoring and Automatic Irrigation System, por Enoch e outros autores. Bom, falando sobre o primeiro tópico de avaliação dos objetivos e informações introdutórias do artigo, o artigo ele inicia apresentando o cenário global da agricultura. Ele fala sobre as demandas crescentes,
junto a novos desafios que vêm surgindo à mesma altura que essas demandas vêm aumentando. Aí o artigo ele também vai falar sobre algumas alternativas tecnológicas que podem ser utilizadas para atender essas demandas, que é o uso de Wi-Fi, Bluetooth e redes celulares 3G e 4G. Só que existe uma grande barreira a ser superada dentro dessas abordagens que ele apresenta, que é a limitação de alcance e o alto consumo de energia nessas regiões rurais. Pode passar. Aí, diante disso, o autor ele apresenta uma solução tecnológica utilizando o LoRa, que oferece a comunicação a longo alcance, baixo custo e baixo consumo energético, reduzindo essas características que eram ruins daquelas outras abordagens, né, não eram tão benéficas, e apresentando essas novas características que são essenciais para o ambiente rural, se adapta muito bem ali. O objetivo principal disso é desenvolver e apresentar um sistema inteligente de monitoramento agrícola e irrigação automática utilizando a tecnologia LoRa. Bom, passando para o segundo tópico da análise, falando agora sobre a metodologia. O artigo ele propõe a construção de um sistema de monitoramento de irrigação automática com base na tecnologia LoRa, visando superar aquelas limitações que foram apresentadas anteriormente. O projeto ele adota uma arquitetura composta por 3 módulos principais: o nó sensor, nó atuador e o gateway. Pode passar. O nó sensor ele é responsável por coletar os dados ambientais, é onde ficaria a parte dos sensores. O nó atuador ele é equipado com um microcontrolador, um ESP32 ou um ESP8266, e também o módulo LoRa, que vai receber os comandos para poder ativar ou desativar algum atuador. O gateway, por sua vez, ele recebe os dados transmitidos pelo sensor e envia para 2 plataformas, o Blink e o ThingSpeak, utilizando uma conexão Wi-Fi por meio de um microcontrolador. Aí pode passar para o próximo. O artigo ele utiliza sensores e atuadores conectados a um gateway central, o que configura uma topologia de rede do tipo estrela. Embora ele não implemente a pilha completa do protocolo LoRaWAN, que incluiria ainda um servidor de rede, camada de aplicação, gerenciamento de dispositivo, o sistema ele adota os mesmos princípios estruturais. A comunicação entre os nós e o gateway ela é realizada por meio do módulo LoRa RA02. O gateway ele funciona como ponte entre o campo e a internet. As plataformas Blink e ThingSpeak são responsáveis pelo monitoramento em tempo real, no caso da Blink, e o armazenamento e análise de dados, o ThingSpeak. E foram utilizados microcontroladores Arduino Nano, ESP8266 e ESP32 em conjunto a sensores e atuadores. Agora falando sobre a análise dos resultados. Embora esse artigo ele não entre em tantos detalhes técnicos, ele apresenta pontos presentes em datasheets oficiais e até mesmo no material que a gente tem do Embarcatec. Ele fala sobre o range de operação máximo de 5 km em áreas urbanas e 15 km em áreas rurais. E ele também fala sobre a velocidade de transmissão, que pode variar entre 0,3 kB até 50 kB por segundo. Agora falando sobre a análise da discussão, o artigo em questão ele não apresenta nada muito inovador. Existem muitos outros artigos que abordam os mesmos assuntos. Mas uma possível expansão para esse projeto que ele apresenta no final é na área de recuperação de áreas degradadas, onde sensores especializados podem ser utilizados para analisar a composição e estado do solo, e usando modelos de IA simples podem inclusive ser usados para indicar possíveis técnicas de correção e recuperação do solo. E é isso a apresentação.